7, versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito de Jesus. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. As pessoas falavam a respeito de Jesus, sobre seus ensinos, se eram realmente a vontade de Deus ou a vontade do homem, que estava na pessoa do Senhor Jesus. Aquelas pessoas foram ensinadas a somente olharem para aquilo que estava mais próximo delas, aquilo que elas podiam ver. Essas pessoas foram acostumadas assim, cresceram assim, aprenderam desse jeito. E esse tipo de aprendizado, com esse ensinamento, acaba gerando resistência à possibilidade de um novo aprendizado, que vai gerar ou vai pedir uma mudança interior, mudança de pensamento, mudança de comportamento e assim em diante. Essas pessoas, elas não assimilam ou têm dificuldade de assimilar novos ensinamentos, ou não aceitam, ou querem que os ensinamentos, esses novos ensinamentos se adaptem a elas e sejam como seus costumes, com as suas tradições, seus aprendizados. Elas querem que se moldem aos anseios delas. Foi o que aconteceu com os fariseus. Quando ouviram o Evangelho de Jesus, eles acreditavam que estavam fazendo a vontade de Deus, que cumpriam seus mandamentos e que guardavam seus preceitos. Nos dias de hoje, não é diferente. Existem muitos questionamentos por parte das pessoas com relação a fazer a vontade de Deus. E aí, elas se perguntam o que realmente devemos fazer para agradar a Deus. Qual é a verdadeira vontade de Deus para nós? O que a Bíblia diz sobre isso? A própria Bíblia nos responderá. Em Mateus 16, 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E no versículo 25, Jesus continua, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Para que esses ensinos entrem na nossa mente e no nosso coração, é necessário que o aceitemos e que também concordemos com eles. É preciso entender o que Deus quer de nós através das palavras do seu Filho Jesus. E de que maneira isso é possível? De que maneira devemos ouvir a palavra de Deus? Jesus nos explica na parábola do semeador. Em Lucas 8,15 diz assim: E a que caiu em boa terra, Jesus está falando da semente, que é a palavra de Deus, Esses são os que, ouvindo a palavra, e a conservam num coração bom e dão fruto com perseverança, um coração puro. Então, o que Jesus está dizendo é que a palavra de Deus, ela não deve estar apenas na nossa mente e no nosso raciocínio humano. Raciocínio esse que é limitado. Não devemos entender que a palavra de Deus é apenas uma filosofia de vida, uma teologia fundamentada no raciocínio filosófico adaptável. Isso significa que nessa filosofia adaptável, os conceitos dos homens prevalecem sobre os ensinamentos de Deus. A Bíblia não é o conceito de um homem, de um grande pensador, com uma visão abstrata de uma sociedade religiosa. Na verdade, a Bíblia é a expressão da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando Jesus nos fala sobre guardar no coração a palavra de Deus, Ele nos ensina que não devemos ter no coração nada que sirva de impedimento para que Deus possa operar nas mais diversas áreas de nossas vidas.
E o que significa isso? Significa que a dúvida, a incerteza, a desconfiança, a incredulidade com relação à palavra de Deus não devem ocupar o mesmo espaço em nossos corações, porque senão estaremos divididos entre os ensinamentos de Deus e as nossas convicções humanas. Em Mateus 6,24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, o que nos impedir de servir ao Senhor e de fazer a sua vontade, o que nos impede somos nós mesmos. Quando nos colocamos à frente da palavra de Deus, as nossas vontades, as nossas convicções, desprezamos os seus ensinamentos. Quando colocamos nossa vontade à frente da vontade de Deus, estamos dizendo não para a vontade de Deus nas nossas vidas. Quando nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus, o negamos diante de nós mesmos, estaremos dando mais importância ao nosso corpo mortal do que ao nosso corpo espiritual. Deus é e sempre será o centro do universo, amém? Eu gostaria de encerrar com a passagem onde Jesus nos faz um alerta. Ele diz em Lucas 9,62: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que isso quer dizer para nós? Qual o significado? O que Jesus está dizendo é que devemos sempre fazer a vontade de Deus em detrimento da nossa vontade, que devemos deixar as nossas vontades para trás e seguir sempre em frente nos seus caminhos. Questionar os mandamentos de Deus, seus ensinamentos, suas vontades para nossas vidas, é o mesmo que não crer nele. Estamos preenchendo as nossas próprias vontades com aquilo que nós mesmos gostamos. E a palavra é a verdade. Nós temos que fazer a vontade de Deus em detrimento da nossa vontade. Foi isso que Jesus fez. Jesus ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Amém? Fique na graça e na paz e na misericórdia de Deus.